Jesus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Deus é tremendo, né? Manda uma chuva maravilhosa e segura o pregador no caminho. A pastora Renata não conseguiu chegar, mas quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração nesse início de culto, para que a gente possa despertar por aquilo que é o nosso papel enquanto cristãos. Tivemos uma palavra tremenda aqui no domingo e que faz a gente realmente pensar se estamos prontos para o ID do Senhor, se temos praticado esse ID do Senhor. Feche teus olhos um instante. Soberano Deus e amado Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua casa, Senhor, poder compartilhar aquilo que o Senhor colocou em meu coração nesses minutos, Senhor, que nós possamos, ó Pai, ser edificados pela tua palavra e possamos sair daqui renovados, Senhor. Fala conosco conforme o Senhor quer, e que não saia, Senhor, da minha boca nenhuma palavra que não seja do teu querer. Assim eu entrego a minha vida em tuas mãos e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda há de fazer, em o nome de Jesus. Amém? Carol acabou de comentar aqui no altar: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Que ilusão nossa achar que nós aceitamos Jesus, né? Porque é uma condição na nossa caminhada de fé, aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E a gente tem essa ilusão que nós estamos deixando, permitindo que Ele realmente possa agir na minha vida, e é verdade que se a gente não aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador, não tem como nós fazermos essa caminhada cristã. Mas na realidade é pelo imenso amor que Ele tem por cada um de nós, que é Ele que nos recebe, é Ele que nos acolhe, é Ele que está de braços abertos sempre. E que quando nós falamos, sim, Senhor, te aceito como Senhor e Salvador, é porque Ele já nos aceitou muito antes. Já nos aceitou desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Essa que é a grande realidade. E aí eu estava pensando ali na porta sobre o ditado popular que diz assim: você colhe o que você planta. Não é isso? E isso é tão verdade que esse ditado ele traz a ideia de que as ações e as escolhas que nós fazemos hoje, elas terão consequências no futuro. E é verdade. É tão verdade esse ditado popular, se usa esse jargão que se usa, que é bíblico. E é um jargão que se usa com fundamento na Bíblia. E tudo na vida realmente tem consequência, sim ou não? Tudo que nós fazemos. Até o aceitar Jesus. Porque se nós não aceitamos, nós não conseguimos caminhar com Ele e aceitar o que Deus tem para a nossa vida. E essa consequência que nós temos na nossa vida, seja bom ou ruim, terão consequências. Seja o bem ou o mal, mas terão consequências. E aí, diante dessa questão desse ditado, eu estava anotando ali 2 pontos. Já que aquilo que nós plantamos, nós colhemos, e isso é muito usado, alguns versículos, 2 versículos que eu vou mencionar aqui, é muito falado no momento de oferta. Mas eu quero, nesta noite, a gente fazer uma reflexão, não de oferta da nossa vida financeira, mas da nossa vida, do que nós temos plantado, quanto que nós temos plantado, para saber e ter
perspectiva do quanto nós vamos colher. E os dois pontos é exatamente o seguinte: o que nós estamos plantando? Porque normalmente a gente não para às vezes para pensar, o que eu estou semeando? Como tem sido a minha semeadura nessa caminhada cristã? E não só o que nós estamos plantando, mas o quanto nós estamos plantando. E quando a gente fala o que nós estamos semeando e o quanto, é muito amplo isso. E aí, para a gente entender um pouquinho esses dois pontos, eu queria compartilhar dois versículos. E o primeiro deles está lá em Gálatas, o capítulo 6 e o versículo 7, que vai dizer assim, irmãos: não se deixem enganar. Deus falando. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Não se deixe enganar. Quando a Bíblia fala que aquilo que nós semeamos nós vamos colher, é muito sério, porque isso alcança todas as áreas da nossa vida. E aqui a Bíblia chama a atenção que não se deixe enganar, porque às vezes nós nos iludimos e deixamos muitas vaidades entrar na nossa vida e fazemos coisas vamos semeando coisas no nosso caminho, sem se preocupar com as consequências daquilo. E quando a Bíblia nos orienta que nós devemos prestar atenção naquilo que estamos semeando, é porque é sério, porque se a gente se zomba de uma palavra de Deus, consequências sérias nós teremos na nossa vida. E aí vem então, nesse sentido, o que o homem semear, isso também colherá. O que nós temos plantado? Como que está a sua semeadura quanto ao amor? Amor ao seu próximo. Foi falado exaustivamente aqui no domingo. Preconceitos que se iniciam dentro da igreja, aonde nós imaginamos que seremos acolhidos, muitas vezes é o primeiro lugar que somos rejeitados. Onde éramos muitas vezes para ser unidos, é o primeiro lugar que acontece desunião. Muitos lugares, igrejas com portas abertas, que eram para abraçar, muitas vezes não abraça, mas empurra, afasta. Foi pregado aqui domingo. Como está o nosso amor? E às vezes a gente pensa no amor do próximo, mas quem que é o nosso próximo? Às vezes eu quero amar quem está lá no meu trabalho, quem está até na igreja, mas como que você tem amado quem está na sua casa? Como você tem amado o seu filho quando ele tem algum problema? Será que você tem amado, você tem acolhido, ou você tem chicoteado? Será que você tem trazido para o teu lado, e às vezes para a palavra de Deus, ou tem afastado? Eu lembro do exemplo que teve aqui no domingo sobre o filho pródigo. E a Maristela ainda comentou, se aquele filho, o pai abraçou porque ele se arrependeu. Eu lembro que ela falou, e se ele não tivesse se arrependido? Eu lembro também que ela comentou, na opinião dela, e eu concordo, que pelo amor que ele tinha, talvez ele tivesse abraçado da mesma maneira, dando uma segunda chance. O quanto nós temos amado, como tem sido essa nossa semeadura de carinho para as pessoas que convivemos, de amor, carinho, no sentido de um amor fraterno mesmo, de acolher. Como tem sido a nossa compaixão com aqueles que estão à nossa volta e que erram, que são falhos. Nós precisamos praticar isso, irmãos. Quando eu falo isso, começa por mim. Tudo que eu estou falando, nós precisamos refletir para a nossa vida. Mas nós precisamos, no nosso dia a dia, observar essa semeadura que nós fazemos ao longo da nossa caminhada cristã. Porque se nós não observarmos e não tiver mudança de fazer uma semeadura boa, será
que justifica caminharmos com Jesus Cristo, porque muitas vezes nós podemos estar envergonhando o próprio nome de Cristo. Olha, isso é sério, porque é muito comum o apontar, o eu, a vaidade. Como tem sido a nossa solidariedade, nossa semeadura, o que nós temos plantado relacionado a isso. Solidariedade não tem nada a ver com dinheiro, isso é bom, e muitos precisam, porque se alguém tem uma necessidade, você fala, Deus abençoe, Deus vai à frente, é lindo, mas você poder realmente pegar e ajudar, tomar uma atitude, isso é às vezes o que mais precisa. Às vezes não é só a oração, é orar, conversar com Deus, mas partir para a ação. Como tem sido a nossa semeadura quanto à paz? Eu tenho praticado a paz, ou tenho praticado o oposto disso? Porque tudo que eu estou falando tem o seu oposto, tem o contrário. Como tem sido a nossa semeadura quanto à atenção com aqueles que precisam? Quantas pessoas precisam de uma única palavra? Semeadura. Você vai semear uma palavra na vida da pessoa, você pode mudar a vida dela, pode dar uma direção para a vida da pessoa. Agora você pode lançar uma palavra também para a pessoa e matar, terminar de empurrar barranco abaixo. Como tem sido isso? Isso em todos os lugares. Isso parte da nossa casa, do nosso trabalho, na igreja, por onde quer que a gente passe, por onde quer que a gente vá. A palavra diz para a gente que nós precisamos ser o que nesse mundo? Senão sal da terra e luz desse mundo, para iluminar a vida das pessoas. Então o primeiro ponto é exatamente o que nós estamos plantando, semeando. Porque Gálatas 6,7, o que o homem semear, isso também colherá. A nossa caminhada cristã, irmãos, é a gente aceitar Jesus, caminhar com Ele e observar se nós temos praticado o que Ele tem nos ensinado. E o segundo ponto, o quanto que nós estamos plantando. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância também ceifará. Então não é só a questão do que nós estamos plantando, mas o quanto nós estamos plantando. Enquanto nós meditamos nessa palavra, de novo, essa palavra é muito verdadeira, além de semeadura, na vida financeira, naquilo que a gente faz para o reino de Deus. Mas é muito verdadeiro a gente poder aplicar esta palavra em todas as outras áreas da nossa vida. Porque é a palavra de Deus que diz: dai e ser-vos-á dado. Diz também que é dando que se recebe. O que você quer que alguém faça para você, isso é bíblico, tudo é a palavra de Deus.
Primeiro tem que fazer o quê? Nós fazemos. Quer que façam? Faz primeiro. Nós não devemos limitar o poder de Deus da nossa vida. Mas nós precisamos ter em nosso coração que quanto mais nós fizermos, mais nós teremos. E se nós pegarmos todos os itens que nós falamos anteriormente, tem tido discórdia na sua casa? Pratique incansavelmente a paz. Tem alguém que precisa de atenção? Pratique incansavelmente a atenção àqueles que precisam. Quantas pessoas que precisam disso? Às vezes nós brincamos de faz de conta. Um pouquinho que a gente faz, parece que está tudo certo. E às vezes nós precisamos aumentar a dose para que isso reflita em nossa vida. Então é importante nós olharmos para esses dois lados. O que nós temos plantado, o que nós temos semeado e a quantidade que nós temos semeado. Porque às vezes nós damos atenção, nós damos amor, nós praticamos tudo para quem está longe. Às vezes você quer doar alguma coisa, vai tirar algo lá da sua casa, doido para doar alguém que precisa lá de outro canto de uma ação que está tendo lá no outro estado. É lindo, eu acho maravilhoso isso, tem que fazer mesmo. Às vezes eu sempre me pergunto, sabe o quê? Será que nós temos olhado e feito isso para quem está do nosso lado? Quantas campanhas que a gente vê que se faz de tantos lugares? Precisa ajudar mesmo. Mas não podemos ajudar só lá, esquecer de quem está aqui e o quanto que precisa. E às vezes o precisar não é uma única vez. Quando a gente fala o quanto que a gente tem feito, porque às vezes se faz algo ali, como nós falamos, tem uma necessidade, foi lá, ajudou. Foi suficiente? Se foi, tudo bem. Se não foi, faça mais. É uma semeadura. E o quanto que você está fazendo até suprir. Porque às vezes nós tomamos uma atitude paliativa. Ajudei, fiz minha parte. Então, nós precisamos estar em paz com nós mesmos. Mas olhar para a palavra e entender que não só o que plantamos, mas o quanto que nós estamos fazendo. Porque tudo isso vai refletir na nossa vida. Em todas as áreas. Amém? Salmo 126, 5 diz assim, irmãos: os que semeiam com lágrimas, com contos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, a minha versão, pode ter versões diferentes aí, tá? Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria, trazendo, com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então aqui diz exatamente o seguinte, irmãos: muitas vezes o semear é doloroso, muitas vezes a gente vai semear e vai fazer alguma coisa que não é fácil. Muitas vezes temos que abrir mão de alguma coisa que é nossa mesmo para fazer a semeadura. Só que a palavra diz que aquele que faz isso, ainda que faça com lágrima, mas está lançando a sua semente, vai voltar com alegria, trazendo os seus feixes. Aqui é uma certeza de que se você está plantando, a colheita virá. Ainda que seja doloroso, ainda que seja difícil, ainda que seja árdua para você fazer a semeadura, mas a semeadura é importante que a gente faça sempre. Jó 4:8, não precisa abrir, diz assim:
quem cultiva o mal, semeia a maldade, isso também colherá. Então, misericórdia. Se a gente tem opção de fazer o bem e não o mal, muito melhor. Porque se nós semearmos o mal, a palavra é clara em dizer que nós também vamos colher. A escolha é nossa. O livre-arbítrio é de cada um de nós. Então na vida é assim. O que vale na vida tem o ponto de partida? Claro que sim. E é importante da onde nós estamos partindo. Mas sobretudo a nossa caminhada. Sobretudo como tem sido essa nossa caminhada, a nossa trajetória enquanto cristãos. Tem valido a pena? Porque é a semeadura que você faz nesta caminhada que vai te trazer o resultado lá na frente. Então que nesta noite, que é uma quinta-feira, intitulado como Culto da Vitória, que a gente possa olhar para a nossa vida e ver se aquelas vitórias que nós precisamos em alguma área, nós temos recebido o como nós precisamos ou não. E o que nós temos recebido, se não tem sido reflexo daquilo que nós plantamos. Porque a palavra diz que Cristo veio para que temos vida e vida em abundância. E o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. E o diabo ele vai tentar nos tirar daquilo que a palavra nos recomenda. Ele sempre vai tentar nos desviar dessa questão da semeadura, não importa a área na sua vida. Porque o diabo ele não quer que a gente seja abençoado pelo Senhor. Então quando nós entendemos isso e optamos realmente semear de uma maneira boa, a colheita é certa. E que nesta noite nós possamos pensar na nossa vida como tem sido essa caminhada de semeadura em todas as áreas. Todas as áreas da nossa vida. E que nós possamos, se aquilo que nós esperamos de resposta do Senhor, os resultados têm sido contrários, se nós não precisamos às vezes fazer um pequeno ajuste. E esse ajuste é sempre necessário na nossa vida. Às vezes, um pequeno ajuste faz uma grande diferença lá na frente. E a grande realidade é que às vezes nós caminhamos com Cristo achando que a gente já sabe tudo, e na realidade a gente não sabe nada, a gente está sempre aprendendo. E é por isso que a palavra diz que nós não vos conformeis com esse mundo, mas que sejamos renovados sempre. Porque a palavra ela vem hoje, ela fala de uma maneira, amanhã a mesma palavra, sem perder a sua essência, ela vai falar e tratar de uma outra área. Eu sempre vi essa palavra de Coríntios muito forte, preguei, já falei sobre dízimos e oferta na parte financeira para quem quer ser próspero, nessa questão. Mas nos últimos dias eu tenho pensado exatamente nessa questão da semeadura num todo. A semeadura como homem e mulher de Deus, como pessoas que nós aceitamos Jesus, estamos caminhando com Ele como cristãos para fazer a diferença, para que a gente realmente possa fazer a diferença, a porta da igreja para fora, onde quer que a gente passe, porque nós nunca sabemos o dia do amanhã. O que nós sabemos é que aquilo que alguém possa estar precisando hoje, amanhã pode ser qualquer um de nós que possa precisar. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Não cansemos de fazer o bem. Não cansemos de fazer o bem. O galardão é certo para todos aqueles que vivem a palavra de Deus, que praticam a palavra de Deus. Que a gente possa levar essa reflexão para casa, que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações. Feche teus olhos. Está conversando com o Senhor, falando: Espírito Santo, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, ó Pai.
Espírito Santo, trata com cada um de nós, Senhor. Que nós possamos despertar, Senhor, como verdadeiros cristãos, como pessoas realmente que fomos chamados e separados para fazer a diferença. Não que sejamos melhores que ninguém, não, Senhor. Ai de nós acharmos qualquer coisa nesse sentido. Mas que nós possamos, ó Pai, refletir a importância desta semeadura, Senhor. Mas a semeadura no sentido do fazer o bem. O fazer o bem, ó Pai, não esperando nada em troca, Senhor. Mas o Senhor é tão justo, é tão maravilhoso, tão bondoso, que quando nós semeamos, ó Pai, o bem o Senhor nos retorna também o bem. O contrário também é verdadeiro, ó Pai, mas então que nesta noite, como cristãos, ó Pai, nós possamos despertar para fazer tudo aquilo que agrada a Ti, tudo aquilo que agrada a Ti, ó Pai, é só bom, é suave, é agradável, Senhor. Que nós possamos deixar de lado, ó Pai, a semeadura daquilo que não Te agrada, mas que seja uma semeadura sempre para glorificar o Teu nome. E nós cremos, ó Pai, na Tua fidelidade com o Teu povo, e sabemos, ó Pai, que o Senhor é fiel e é justo, ó Pai. Então nos oriente sempre, Senhor, que nós possamos caminhar à luz da Sua palavra, que nós possamos, ó Pai, ser discípulos verdadeiros de Jesus, que nós possamos, ó Pai, por onde quer que a gente vá, Senhor, ser luz desse mundo, ser sal desta terra, ó Pai, praticar o Teu ID, Senhor. Assim nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, e Te louvamos, ó Pai, para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor.